Vamos aí para o nosso mais um capítulo aí de Suzane von Richthofen, né? Esse crime que chocou o país, que marcou essa família. Ela foi condenada pela morte dos pais em 2002 e agora tentou visitar o irmão Andréas, que vive recluso em uma chácara em São Roque, aqui interior de São Paulo. Gente, a Suzane teria procurado o irmão levando o filho, que nasceu no ano passado, na esperança de que a criança ajudasse a amolecer o coração do Andréas. E aí, segundo relatos, o objetivo era um pedido de perdão e também a reconstrução de laços familiares. Mas testemunhas relataram que Andréas rejeitou esse contato de imediato, afirmando que chamaria a polícia caso ela insistisse. Tá certo, né, Andréas? Acho que tá todo mundo com você nessa. A aproximação só se for em outra vida. Se é que existe outras vidas nessa, eu acho que não dá, né? E esse menino já sofreu demais. E nunca vai ter o direito do esquecimento disso, porque a todo momento o nome dele volta. Quando ela faz isso, ela traz ele de novo pro mapa. E é exatamente isso, né? A gente não para pensar a questão da revitimização, né? Sim. Quando ele escolheu essa reclusão, ele escolheu ter o direito de não ter mais contato com nada disso, e ele tem esse direito, porque até na época do crime, a gente tinha ali um braço, né, bastante sensacionalista, inclusive da própria imprensa, que ficava, né, trazendo suposições de que ele poderia, inclusive, ter feito parte daquele Armação, plano macabro. E que fique claro, né, isso nunca existiu, não existe nenhuma comprovação da autoridade policial. Eu tive a oportunidade de entrevistar a delegada do caso, que era a doutora Cíntia Tucunduva, que está até aposentada, e ela fala, não, os três que estiveram ali na cena daquele crime eram Suzane e os irmãos Cravinhos. O irmão mais novo, inclusive, foi deixado para jogar, uma coisa assim. Lan house, que aí ficou lá. Eles vão montar aquela cena, enfim, completamente bizarra, né? Pós-crime, vão para um motel, pedem nota fiscal. Para quem não se lembra desse caso, eu nunca vi, né? Deve ser a 001 do talão de nota fiscal, né? Olha, eu vim aqui... Por favor, a nota fiscal, pedir um reembolso do motel. Vou pedir, né, pro meu pai. E assim, só que a pessoa, ela pensa em tudo, mas ela não pensa em tudo. Porque, assim, a polícia é muito mais inteligente, graças a Deus, do que os criminosos. Eu lembro, tem um detalhe bastante importante desse crime, que eles combinaram absolutamente tudo, né? Principalmente o casal. Mas eles não combinaram o que eles teriam feito dentro do motel. Então, a delegada, quando conta que eles foram separados, né? Porque isso é muito comum, cada um vai para uma sala para fazer as suas oitivas. E a delegada pergunta para a Suzane, tá certo, vocês chegaram no motel, e aí, o que vocês fizeram? E a única coisa que ela conseguia, né, falar igual a ele era que eles pediram uma Coca-Cola e fumaram baseado. Mas cada um transou com uma pessoa completamente diferente. Porque eles não tinham combinado essa cena. Sim. Ou seja, eles não tinham ido para o motel para esta finalidade. Eles tinham ido para o motel para ter um álibi. Né? E aí que, enfim... Aí a polícia fica claro, né, Carla? Exatamente. E assim, só para complementar, às vezes, né, no dia a dia, quando a gente... É lógico que a gente não pode revitimizar a vítima nunca. A gente tem que priorizar ali. Então... Num primeiro momento, a gente presume que seja verdade tudo aquilo. Mas a partir do momento que a gente, às vezes, faz alguns questionamentos, as pessoas, às vezes, se sentem ofendidas. É incrível, Carla. Puxa, você tá perguntando isso? Porque existem circunstâncias fáticas e também subjetivas que a gente precisa entender sobre a pessoa. Uhum. Então, às vezes, na prática, quando a gente se depara com algumas situações diversas, olha, a história, eu até falo, a história tem começo, meio e fim. Sim. O fim do fim é o registro policial. Mas a gente precisa voltar e fazer essa fotografia do momento. Sim, e é importante que as pessoas entendam isso, até para entenderem a decisão do Andréas de se afastar da Suzane. Porque quando a gente pensa naquele crime, e é um crime bizarro, as imagens do crime são horríveis. Olha, eu já vi coisa
triste, mas aquela, assim, o que eles fizeram com a mãe, principalmente, porque como ela não morreu das pancadas, ela levou muitas pancadas, a cabeça estava muito machucada, gente. Então, eles ainda colocaram um saco, uma toalha na boca, para ela não respirar. Mas o que acontece? O comportamento dela entrega ela em todos os sentidos, porque aquilo aconteceu muito perto do aniversário dela. Tem a Quando ela- churrasquinho, né, na piscina. Exatamente. Ela vai voltar para casa e, assim, a polícia ainda não tinha liberado completamente a cena do crime no sentido... Eles fizeram a coleta, mas ainda vão, né? Podem revisitar. Exatamente. E a delegada resolve ir lá, né? E ela conta, assim, é chocante como ela contava, né? A Suzane estava ali dando uma festa, logo na sequência da morte dos pais, um pessoal na piscina. Cervejinha, No local, né? que os pais foram mortos. Exatamente. Nossa, E ela foi muito louco isso. E apresentava tinha imagem, né? Porque como tava muita imprensa, filmaram, Carla, se eu não me engano, tiraram foto de cima, na piscina, dava pra ver. Mas todo ela mundo... mostrava o local assim, tipo, aqui eles morreram. Sabe, tipo, como se você tivesse... guia turístico. Exatamente, da casa. E ela estava muito incomodada porque ela queria tirar o colchão, né? Porque tinha sangue. Queria seguir com a vida. Todo o comportamento dela é errático. E assim, só que você tá com uma autoridade policial que tá ali observando o seu jeito, o seu comportamento. Sim. Porque, gente, você perdeu seu pai e sua mãe, você tá destruído, né? E daquela forma, né? Era isso que eu ia falar. Como é interessante que, em alguns casos, os policiais... Nossa, toda a nossa admiração pelo olhar. Mas a Carla, aí, 20 anos de cobertura, o nosso Google do crime, e eu também trabalhando nessa área... Como algumas histórias são quadradas, que a gente gosta de falar, totalmente. né? Você vai analisando, eles podem ter combinado tudo. Mas algumas situações gritam para quem está acostumado com esse tipo de coisa. Isso. Né? Parece que tem algo ali que tá estranho. Não e encaixa. É o tino feeling, mesmo, né? é o feeling de onde é o feeling buscar. que a gente tem. E tem uns detalhes que eu acho interessantes, até para as pessoas entenderem dessa cena, porque... Quando ela liga para a polícia militar, porque ela vai ligar para o 190 dizendo, olha, alguém entrou aqui, tem ladrão e não sei o quê, a polícia militar vai chegar, e aí quando eles entram, perguntam o que está acontecendo, a polícia rapidamente viu que não tinha um arrombamento, então os ladrões entraram por onde? Aí a arma estava no local. Que ladrão, gente. Deixa uma ladrão, arma deixa a sua ferramenta de trabalho, né? Que é a arma. Estava jogada. Tinha uma maleta que tinha um corte, assim, sabe? Tipo... Então, tudo era encenado. E ele vai subir para ver o que estava acontecendo. Esse policial militar merece, assim, todo o meu respeito. Porque até aí, né, o policial militar achando a emergência, aconteceu alguma coisa, invadiram essa casa, né? Sim. Aí ele sobe, quando ele olha a cena, porque a polícia, ele se choca. E quando essas mortes violentas acontecem, você precisa dar a notícia para a família, eles têm muito tato, muito cuidado. Exatamente. Porque, assim, as pessoas passam mal, desmaiam, se Se desesperam. desespera, se debate. Aí ele contou, sabe o que ela falou, policial? E quando que eu posso enterrar? Mentira. Já logo de O cara ela policial mandou já uma na dessa. hora. Tem Aqui treta. tem, Ela queria subir, falou: ninguém sobe, ninguém entra, que ninguém mais mexe em nada dessa casa. Esperou a polícia civil chegar. Ela já mandou uma junto frieza ali. com o pessoal da perícia, porque ali ele preservou Totalmente. a cena do crime, porque esse é o trabalho da polícia militar, a preservação para que chegue a polícia técnico-científica. E ele viu o menino em desespero, não ela. E aí, enfim, ela é réu confessa, os cravinhos são réus confessos, eles cumpriram pena, já estão aí no regime de progressão. Enfim, ela saiu, teve filho. Mas, assim, o irmão sabe o que aconteceu. O irmão perdeu o pai, Claro. perdeu a mãe, perdeu a estrutura, porque ele era um adolescente. Perdeu a irmã Perdeu também. a irmã, que ele, né, gostava. Confiava, Exatamente. admirava. E Pois viveu é. aquele engodo que ela criou ali de Me meteu levar ali no ele meio, de levar ele na lan house e De ser buscar, enganado de voltar também. pra casa. Ele em nenhum Nossa. momento pensou nesse irmão.
Porque Não, este é um jamais crime de ganância, é um crime... Porque o que eles tinham em Patrimonial, mente ali? Eles queriam dinheiro. Então, assim, eu mato meus pais, eles tinham muitos bens, né? Eu vou ficar com essa grana toda, porque ela é tão burra, estudando direito, devia ter pesquisado. Matei pai e mãe, logo me tornarei indigna. O que quer dizer isso, gente? Não terei direito à herança. Então, tudo que os pais tinham não passa para ela. Ficaria ali com o irmão. Porque, mas na cabeça deles, eles acham realmente que eles vão enganar, Todo mundo. que não sei o quê, que eles têm o plano perfeito. Agora, sair de casa, porque ela tinha essa opção. Maior de idade. Vai não fazer a tô sua vida, né? feliz, não gosto da minha vida, não quero, eu quero viver vida louca aqui com meu namorado, tá tudo certo. Isso ela não quis. Então, o que ela resolve fazer? Matar os pais para poder ter acesso ao dinheiro. Não estou nem aqui pro meu irmão, porque ela em nenhum momento pensou nesse irmão. Nenhum momento. Nenhum Usou momento. ele, né? Aí Usou. ele vai morar com a avó, né? Enfim, é assim, é muito dramático a história Dramática. dele. Então, assim, e você imagina... E um o cara quanto- inteligente, né, Sim, cara? o quão difícil para ele, porque inclusive ela foi diagnosticada, né? Tem laudos lá criminológicos, que ela... Até o doutor Guido Palomba chama ela de fronteiriça, né? Que ela tá ele enxerga a Suzane como algo bastante perigoso, né? Que tem a personalidade, inclusive, antissocial, né? O transtorno da personalidade antissocial. O que quer dizer isso? É psicopata, porque ela não importa. Mas e o seu irmão? Que irmão? Eu tô aqui preocupada com, entendeu? Com a minha estrutura, com que eu vou me dar bem aqui. Exatamente. Mas, por outro lado, também, a gente tem que entender, que é o que eles chamam lá, né, de folia de, né, que é A loucura, loucura de um dois. alimenta o outro. Coringa, a única coisa Que boa aí que a gente teve com pegou esse filme. o outro, porque assim, talvez se eles não tivessem se encontrado, talvez esse crime não tivesse acontecido. E o elo mais fraco, que é o irmão, o outro, que não era o namorado, né? Era o irmão do namorado da Suzane, que inclusive é o elo que coloca, é o castelo de cartas, Só né? entrou pela grana. Exatamente, que ele ia pegar uma grana, ele já sai comprando uma motocicleta, cadê o dinheiro? Ele não tinha dinheiro para aquilo, e a polícia está super ligada. Falou, opa, tô de olho aqui, você vai ser pego. E ele acaba confessando, ele é o primeiro que confessa, inclusive. E aí é o seguinte, só que ele não consegue, né? Quando você olha a história do Andréas, é uma pessoa que tem muita dificuldade em reconstruir a vida dele, né? Então, assim, a gente até pode discutir, a doutora Badaró também pode explicar, porque apesar dele ter herdado, né? Ele herdou naquela época um valor equivalente a 10 milhões de reais, hoje seria mais. Ao mesmo tempo que ele herdou aquilo tudo, o que eu vejo, né? Ele não conseguiu reconstruir a vida dele no sentido, ele não construiu uma família. Ele foi para um isolamento. Esses imóveis, ele não consegue administrar e tampouco também se desfazer deles. Tipo, vou vender. Então, eles estão lá. Alguns, a gente já tem até a informação de que tem uso capião. Tem outros dívida, né? cheios de dívidas. Ou seja, ele é uma pessoa, nitidamente, que a gente enxerga que está dissociado. Porque tudo... Eu acho que até quando ele... Ao mesmo tempo que você não vende, porque você não... Sabe, é a última ligação, acho. mas ao mesmo tempo aquilo tudo te traz uma dor muito grande. Tanto que esse sítio era da família dele, mas ele vai comprar um perto, ele não mora no sítio que era da família, ele mora um pouco mais afastado, que ele compra. Ele não tem celular, gente. Não entra na internet. Ele não entra né? na Fica internet. isolado. Ele parou no tempo ali, né? Infelizmente, ele se tornou um morto-vivo, assim, falando, porque ele é uma vítima direta, né, Carla? Ele é uma vítima direta e eu não sei porque a Suzane, a gente já imagina que talvez seja para buscar uma vantagem financeira. Até a doutora Você pode... tem uma teoria, Carla? Porque... se eventualmente o que sobrar desse patrimônio, porque liquidando, mas o que tem assim. Eu acho que ele quer destruir o patrimônio. Né? Ele quer, pra não sim, sobrar nada. Eu não sinto. Eu acho que sim. Fazer uma pergunta técnica aqui, advogada. Por exemplo, a Suzane é indigna. Ela não poderia herdar nada. O Andréas não tem filho.
a filha, eu não sei se é filha ou filho Os que ela filhos tem. dela passariam Sim, para eles. passaria Sim. pra eles Passariam esses por bens. causa da linha sucessória deles, são Que é a primeira. sobrinhos, né? Isso São sim. uma linha Meu Deus, ele tá muito consanguínea. certo chamar essa polícia. Na verdade, o que eu Sei lá. percebo é que, assim, o Andréas, a gente vê nesses anos todos, apareceram várias notícias Sim. envolvendo ele e Vira e tal. mexe apareceu uma coisinha. A questão ele não teve suporte nenhum. A gente percebe até, salvo engano, nesse período... Vocês se lembram quando ela deu tio uma também. entrevista amparada por um advogado? Com a roupinha. Que era o advogado de confiança da família. Então, nem esse auxílio jurídico, pessoas que eram de confiança da família, ela também conseguiu meio que dobrar para ela. Então, o Andréas, ele sempre foi uma pessoa que ele ficou ali totalmente desamparado. É a impressão que eu tenho, que ele ficou totalmente desamparado diante desse cenário. E é inequívoco, é inegável que a Suzane, apesar de tudo que ela fez, ela teve uma glamorização da Total. imagem dela. Total. Né? Então, assim, até hoje, então ela é ainda a Suzane que vai atrás dele, independente se ela foi ressocializada, se não, se ela cumpriu a pena. Não é a nossa questão aqui. Mas vocês imaginam psicologicamente, para ele, como que é conviver com isso? Lidar com esses bens. E tem uma coisa também, Carla, quando você recebe uma herança, assim, imóveis muito custosos, essa conta precisa fechar. Não Sim. é incomum que pessoas que às vezes que não sabem administrar ou que não têm um aparato financeiro, recebem um bem de um valor muito alto e que tem um custo, né, de imposto, tudo. Esse patrimônio acaba se perdendo. Pulveriza, né? Verdade, isso é verdade. Sim, Se perde. imagino. Eu atendi... 500 mil, parece, em dívidas. Tem 24 ações na justiça. E parte desses imóveis, como trouxe a Carla, estão aí em risco de uso capião. Eu atendi, não tão... Recentemente, eu atendi uma família que recebeu uma boa herança, mas... Quando são bens que precisam de muito cuidado, o bem vai perecendo. Então, uma chácara... a chácara, ela vai perdendo o valor porque é muito custoso de se manter. Vocês vão lembrar que... Sabe, aqui, a gente tem aqui, quem é de São Paulo vai entender. A gente tem uma região de São Paulo que é muito rica. E ela se chama Jardim Europa. Sim. Ali... Tipo assim, é uma alegria e uma tristeza. Você recebeu uma herança. Você olha assim, são casas que são palácios. Mas quando você vai ver, o IPTU é tipo 50 mil reais por mês. Só de IPTU. É muito custoso. E aí o seguinte, a pessoa não sabe o que fazer com aquele abacaxi. Porque assim, não é fácil de alugar. Se ela for morar lá, ela vai ter que pagar o IPTU. Fora as outras despesas da casa. Só de IPTU são 50 mil reais. E aí o seguinte, e tem o zoneamento aqui de São Paulo, você não pode construir edificação ali. Então, são somente casas. E também não pode ter comércio. É só casa residencial. Aonde que você vai achar pessoas que paguem 50 mil reais? No mínimo, né? Só para você não IPTU. sair na... E se existe uma discussão nesse inventário, você não pode dispor desse patrimônio prontamente. Entendi. Então, você fica ali com aquele elefante branco, como as todo pessoas mundo falam, tem que querer comprar. né? Todo Você não mundo pode tem nem que querer... vender automaticamente. Então, você vai perecendo esse patrimônio, vai se perdendo, vai perdendo valor, vai ficando com uma dívida. E aí, é isso que acontece. Agora, se ele está fazendo isso de maneira proposital... Pelo contexto de vida dele, eu acredito que não. Ou também ele pode, como ele não tem herdeiros necessários, ele pode, num testamento, dispor desses bens para qualquer pessoa que ele queira. Porque ele não tem essa... Pode, porque ele não tem herdeiros Obrigação. necessários. Entendi. Né? No testamento, Paulinha, você pode dispor... Você tem que garantir a parte legítima para os herdeiros necessários. E o restante você pode dispor. Como Os ele não necessários tem... são filhos. são ascendentes, descendentes, que se houvesse. Mas como ele não tem, ele não é casado... O pai e a mãe morreram. Sim. Mas assim, como Sim. bem colocado aqui pela doutora, a glamorização em cima dela também traz em cima dele. Só que pra ele, eu vejo que é uma coisa muito sofrível,
né? Então, ele parece que a forma dele sobreviver é se isolando. É, porque ele tem que Porque lidar com isso o tempo enquanto todo. para Suzane o glamour é também uma forma de sobrevivência, porque todo mundo quer saber, até por ser uma mulher jovem, bonita, com poder de persuasão, de inteligência. Poder aquisitivo, né? A Uma história família dela rica. dentro do presídio, como, acho que, salvo engano, com mulheres, e depois casamento. Então, Ela ela... casou com o Sandrão. Lembra? E não nos surpreendam que daqui a 10 ou 20 anos... ela esteja ganhando dinheiro em cima sobre a história dela. O glamour negativo, péssimo, em cima desse crime horrível, também traz um glamour. Só que para ele é de um sofrimento. Então, se tanto faz que ele vai perder ou não vai repor tudo que ele deixou de viver como adolescente, eu digo como criança até. Sim. Porque a cabeça, às vezes, de um jovem, tem 16 anos, mas é uma cabeça infantil. O que ele perdeu de ter o direito à felicidade, que é ter uma família, porque ele viu os pais tendo uma família. Ele perdeu tudo isso. Então, acho que ainda prova que sobra discernimento. Apesar de toda a infelicidade dele, sobra a frieza, um pouco de frieza em querer sobreviver e não estar no meio desse glamour, porque é um glamour que Bom, agora, gente, negativo. vai ter uma série que simplesmente vai ser Suzane sem parar. É Marina Rui Barbosa. Que Exatamente. Tá fazendo os E aí, Mas olha só, eu vou te dizer por que eu acho que ela foi atrás dele. Mas antes, tem um detalhe que é muito interessante. Ela casou com o Sandrão na penitenciária. Sim, Vocês lembro. lembram quem que foi? Tipo um quase padrinho? O Gugu. O Gugu, eu lembro disso. O Gugu vai dar máquinas de costura para elas, entendeu? Tipo, é um presente de casamento. Só que esse casamento também não dá em nada. Elas brigam, elas vão romper o casamento. E aí vai ter a briga da máquina de costura. Quem vai ficar com a máquina de costura? Teve que entrar advogado. Foi uma confusão Deus. por causa de máquina de costura que foram dadas pelo Gugu. Mas eu vou dizer o que eu acho. Por que ela está fazendo isso? Porque é o seguinte, agora ela tem uma família. E como boa manipuladora, hoje ela tem um bebê. Esse bebê vai crescer. O bebê quer saber o quê? Cadê meus avós? Quem é vovô e vovó? Quem são seus pais? Qual é a sua história? Aonde tá? né? Não, você matou? Você é a mandante do assassinato dos meus avós? A história é horrível. Que história ela vai contar? E ela, por ser muito manipuladora, também quer manipular a narrativa. Ela, na época das investigações, ela chegou a sugerir que teria sofrido algum tipo de abuso. Então, é o seguinte, essa reaproximação, inclusive, é para criar uma nova transformação ali. Porque pra Não, ela vem vale cá, a pena. fica do meu lado, me protege, porque as crianças vão crescer. E a criança quer saber. Ela pediu para mudar de nome. Veja só, Sim. para não ter acesso ao nome dela. Só que fica difícil, né? Porque, infelizmente, essas crianças, né? Por enquanto é só uma, não sei se ela vai ter outros filhos, acabarão tendo acesso a essa história. E o que ela vai contar? Ela vai contar o quê? Que história que ela vai contar? E Você é um entende? peso que se joga. Claro. Em razão disso, também se joga um peso na cabeça novamente do irmão dela. Como que eu me aproximo do meu sobrinho que não tem nem nada a ver com isso? Você joga um peso de uma responsabilidade de que eu sou tio, essa criança nasceu, ela não tem culpa de tudo que isso aconteceu. E, mais uma vez, se coloca ele numa posição, assim, de o que eu faço? Eu me aproximo ou não? Né? Não. Voto não. Voto não. Mas assim, olha as consequências disso, porque são pessoas jovens. Ela é jovem, ele é jovem, e a criança... Gente, a criança não tem culpa de nada, né? E a Carla aqui, o poder de manipular da Suzane, ele não vai parar por aqui. Muitas outras pessoas serão... Talvez se ela sentasse aqui, a gente ia assistir um show... Não é com verdade? certeza. Ela Ela é dona da história dela. Um é. show, né? E essa pena não foi suficiente, talvez. Não, e assim, e fica a dúvida, né? Muitas Sempre ficarão. pessoas acreditam que ela tenha sido vítima do namorado, que... Não. Enfim, eu tendo a não acreditar nisso.
Eu, inclusive, né, cheguei a entrevistar os advogados, respeito eles muito, mas vejo o nível de manipulação dela, porque eles também acabam, né, caindo um pouco nessa história. Aquela menina... Gente, ela tinha ali o poder de não abrir porta nenhuma, não é? Assim, você tem que... É difícil acreditar nesse nível de manipulação que este namorado foi lá e criou toda aquela estrutura, Difícil. obrigou ela a abrir. Gente, matar teu pai e tua mãe. Não, E a assim, cacetada, não é que e tem- nem foi tem um um tiro detalhe- corrido, uma coisa assim. E tem um detalhe para as pessoas Cruelmente. entenderem que é da perícia, que é fantástico. Aquela casa, diferente da casa dos Nardoni, que era uma bagunça completa, a casa da Suzane era de uma ordem, de uma rigidez assim absurda. Alemã. Não Alemães. tinha nada fora do lugar, nada fora do lugar. E aí, até tem uma loucura ali, né? Tipo, existia na casa uma pilha de sacos de lixo. Perfeitamente bem dobrados, assim. E você imagina, é plástico, né? Se você... Puxa um, cai Olha, tudo. eu que sou também toda meticulosa, não sei o que lá... Eu fico, né? Eu até fui fazer o teste, porque eu falei, de primeiro eu vou puxar e vai cair. Sim. E aí o que acontece? A pilha estava completamente, estava intacta. Íntegra. Exatamente. E o saco que estava na cabeça da Marisa, que foi usado para ela ser Sufocá-la. asfixiada, né, junto com a toalha, veio da onde? Veio desta pilha, porque eles fizeram a comparação. Ou seja, é impossível que uma outra pessoa tenha pego este saco que não fosse uma pessoa que já estava dentro da casa e que já tinha o hábito de fazer Sem derrubar sem tudo. derrubar. Sim. Exatamente. É nessas horas que a Que os pessoa pequenos pega. detalhes, né? Entende? Sim. É a história do Gritzbach. O policial que vai entrar com a arma dentro do carro, ele faz exatamente o movimento de Movimento treinamento da polícia rotina. militar. Você não consegue, porque você já está condicionado. Você não consegue pensar em tudo. Gente, conversando com o perito, ele falava assim, não, eles colocaram meia calça, sabe? Para não cair pelos e cabelos. Ele achou até engraçado, mas eu encontrar pelo e cabelo dela na casa dela... Seria dela, o né? natural. É. Do Do namorado namorado também. também, porque ele frequentava. O que não... Aí o que acontece? O não natural não, se foram só os dois, ele, na pressa, você imagina, tendo, né, que resolver um problema ali, tipo, porque a Marisa não morria, ela pegou o saco, mas ela que pega, porque aquela pilha cairia inteira. Uhum. Tem foto e tudo, né? Ela executa esse ato. Exatamente, ela executa o ato de pegar. Então, assim, veja como você vai sendo colocada. Então, assim, ela teve a opção. E ela abriu a porta, ela acabou ajudando, entende? Ela sabia de tudo. Ela foi determinante. Ela e tudo que pelo criou motivo tudo de uma aquilo. ganância, né? Porque o motivo final era realmente poder colocar ali mão no dinheiro, né? Naquela santa ingenuidade, achando que, olha, vai ser super fácil, eu mato 2 pessoas, inclusive... E, assim, o meu pai e minha mãe. E, de novo, é o que as pessoas precisam também entender, que difícil é você rachar um crime que a pessoa não tem ligação, né? Então, assim, é uma coisa de oportunidade. Peguei uma pessoa desconhecida. Quando a pessoa tem ligação com o homicídio ali, tem uma ligação familiar ou uma ligação de amizade, aí já era. É muito Só uma fácil. questão de Ligar uma os bombinhos, né? investigação. O bonito da investigação, né, é que todo mundo se esforça, né? Você vê que desde o primeiro momento, se não tem uma preservação integral, uma perspicácia do policial em bater o olho e pegar ali aquela nuance, vou enterrar, quando que eu enterro? Gente do E céu. deu uma continuidade nessa cadeia de custódia, de preservar. E o perito, porque também pro perito, gente, imagina para um perito ver uma cena daquela numa casa e colher todos os elementos, assim, possíveis, porque é uma prova irrepetível, um Sim. local, né? Você pode até fazer uma perícia indireta para fechar uma dúvida, mas a perícia É ali inicial, naquele momento, né? ela é determinante. Então, assim, meus parabéns, assim, pros peritos, porque é um caso horrendo, será sempre lembrado, mas todos os atores, desde
desde do início até o final, da delegada, todos que participaram ali. Eu acho que com afinco, Não, a equipe A equipe foi demais. fez assim A equipe um trabalho foi demais. excepcional, né? Existia uma pressão enorme, porque a gente está falando de uma pessoa de classe média alta. É isso que eu ia falar. Exatamente. Tipo assim, o que está acontecendo? Ela foi muito forte ali, porque ela falou, não, eu vou trazer a informação correta e vou descobrir o que aconteceu. Tanto que eles acabaram confessando o crime, inclusive tiveram diminuição ali. A doutora Badaró pode explicar o porquê, né, que confessar acaba sendo benéfico pro criminoso. Quando ele viu ali que tinha tudo... Caixão então e vela é o seguinte, preta. o caixão e a vela Caixão e a vela preta. Seguinte, vou confessar porque eu vou ganhar um benefício ali na frente, até porque são réus primários. Agora, né? eu não me lembrava dessa história do Gugu. Eu Ah, lembrava, lembrava. nossa, Gente, teve que até absurdo. entrevista lá no... Gente, Ixi. isso é desculpa, é esdrúxulo. Não, Gugu... Não, eu digo, esse é a parte sensacionalista, Gente. né? Você ir fazer o casamento de Suzane e de Sandrão, dar presentes de máquinas de costura. E um casamento que durou pouquíssimo, eu nem sei, mas... Midiático, né? exatamente. Muito Aí depois provavelmente você dá pra- briga da máquina. Mas não é com quem tudo que vai por ficar os Meu bens? Deus. tudo por Ibope. Isso Tudo por Ibope. A gente, esse caso da Suzane, né, como a Carla tá falando, ele toma essa proporção. Eu atribuo esse primeiro atendimento por ser uma casa extremamente luxuosa, né? Num local ali, uma menina. É muito... A polícia Muito teve esse incomum cuidado, ali, é né? muito incomum, né? Exatamente, porque Chama atenção. normalmente Chama atenção. em bairros nobres, os crimes que preponderam são os crimes patrimoniais, de estelionato, e não de homicídio, né? Se Normalmente fosse- decorrem em periferia. Viu 2 cadáveres ali naquela condição, dentro de uma casa daquele jeito, Chove. é claro que o policial militar ali na hora ia tomar todos os cuidados possíveis e inimagináveis. Claro que teve um bom trabalho realizado, e a gente também tem que fazer um recorte de que foi há muitos anos atrás que esse crime aconteceu, e que a gente não tinha tanta mídia social, então tomava uma proporção de televisão, né, cara? TV aberta. TV O aberta. tempo inteiro. A gente Verdade. só consumia E você imagina- Richthofen. Exatamente. Imagina ele, esse menino. Pois é. Você imagina ele, porque Sem assim, paz, né? ele também, de alguma forma, era obrigado a consumir tudo Até isso. hoje. Se ele hoje entrar na rede social, ele vai Aí ver a as Marina pessoas Rui chegam, Barbosa você de vai- Suzane von Richthofen. Você vai Exatamente. fazer faculdade, vai, não sei. Todo mundo depois, né? No começo até, mas depois querem saber um pouquinho. Claro, querem um começa a pouquinho mais de perguntar. informação. Até palestrar, se A bobear. casa deles, lá na região do Morumbi, aquilo virou, tipo, sabe, Visita locação? pra tirar foto. A mulher da casa abandonada. Foi pichada. Não, foi um horror. Aquela casa ficou abandonada há muito tempo. Tá. Ela estava completamente largada. E Toda a- a cena de crime, né? Sim. Já fica com até desvalorização, né, Carla, no mercado. mas assim, depois agora ela Mas- foi vendida. Sim. Certamente deve ter sofrido uma reforma. Aquela coisa toda, mas Na aquilo época. virou as pessoas Era um faziam tudo. espetáculo, né? Virou uma coisa que todo mundo queria saber. Eu acho que um dos últimos que teve foi os Nardoni. Depois a gente já não lembra mais de um caso que tomou uma grande proporção. Matsunaga. 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 Porque era ainda essa gama de crimes de dolosos contra a vida desse momento de televisão. Claro que a gente analisa crimes mais cruéis, às vezes, do que o crime dos Sim. Nardoni, da Suzane, mas eu atribuo Tá mais isso... pasteurizado, né? Não fica tão centralizado. Ainda não Atribuo isso a mobiliza. as redes sociais, tá tão rápido, né? Esse movimento de Sim. internet, de informação, que hoje as pessoas não ficam tão mais vidradas no que tá acontecendo Mas ali. é medonho, né? Porque a cada dia acontece um crime. Então, como bem colocado, em razão de muita mídia, redes sociais e tal, vem uma demanda a mais de crimes e você olha vários e até meio frio falar, parece que você vai se acostumando. A gente vai se dessensibilizando. Vai, com certeza. Isso. Não surpreende mais, né? Doutora, Isso. eu tenho uma pergunta. Agora, no caso do Andréas, ele claramente não quer encontrar essa irmã. Ela tentou ir lá, ele ameaçou chamar a polícia e tal. Ele tem como
pedir uma medida protetiva, tipo, eu não quero que essa pessoa se aproxime de mim. E ela ainda não terminou de cumprir a pena dela. Ela não pode, tipo, chegar Então a ela se polícia lá. arriscou. Na verdade, eu poderia falar. Ela tá de regime aberto. Ela tá de regime aberto ou de livramento condicional? Acho que ela tá de no aberto, aberto, né? Ela tá de aberto, RA. Ela progrediu. Ela tá de regime aberto, ela não pode tomar nenhum outro flagrante. Então, ali, talvez uma ameaça, Exatamente. uma tentativa ali de uma invasão dela, do domicílio dele. Eu cavaria um flagrante delito nela. Se ele tá ali, tentar entrar em contato com a PM, né? Olha, ela tá, sei Tá lá, me vindo aqui. ameaçando. É que ela não deve, manipuladora do jeito que ela não deve estar ameaçando. Ela fala, ai, quero tanto te ver, mas eu estou aqui, minha criança tá aqui. Deve ser mais esse papo, você não acha? ou um stalking, talvez. Por isso que eu tô perguntando, porque ela não deve falar, eu quero entrar nessa casa, né? A ameaça seria Coitado dele. Isso que eu tô querendo causar dizer, um pra mal ele afastar injusto, né? ela, tipo, Seria não pode causar vir. um mal injusto. Tá. Então, ela também, como uma pessoa muito manipuladora, já no foco total, ela não ia chegar próximo dele de uma forma, acho eu, Agressiva. que agressiva, porque Sim. ela sabe que pode ser revogada o benefício dela e ela não quer isso. Não é verdade? Mas assim, eventualmente até uma medida, apesar de ser homem, poderia ser uma medida diversa da prisão, que é dentro do CPP. Poderia ser plenamente ajuizado e o juiz apreciar, assim, o pedido, sem Esse problema algum. afastamento dela, Né? porque isso causa pra ele um dano Psicológico. muito Uma grande. revitimização. Totalmente. E a Suzane, como a Carla disse, uma das análises que eu mais gosto é a do Dr. Guido, que as pessoas precisam entender que ela tem controle disso. Ela sabe exatamente como agir. Ela que bolou tudo isso. Ela que tá indo atrás dele. Ela sabe como abordar. Ela tem... Ela tem todos os passos. Ela é limítrofe entre uma psicopatia, né? Tem várias questões psicológicas. Ela é muito estranha. Porque, assim... Ela quer voltar a ter contato com o irmão. Então, o que ela, né? Ela pode pedir para alguém, olha, será que ele falaria comigo? Ele vai dizer sim ou não. Não quero falar. Não é? Ela precisa respeitar o espaço dele. Quando ela chega lá, olha, eu estou aqui. Pois Imagina um parente... Forçando. Você nem cometeu homicídio. Quantos parentes a gente quer distância, Nossa, né? muito. Eu tenho Não, uma e lista, eu tenho ninguém lista. chega sem avisar. Uma Eu vez tenho eu tive lista. até que falar isso pro meu pai. Ele ficou bravo, mas eu falei, pai, Ai, é gente, assim, família é quer tudo vir, igual. você precisa avisar, meu amor. Não pode chegar aqui e entrando. Tem Acho criança, ótimo. tem marido, tem Tô vida. me sentindo... Você liga. Tudo bem eu passar aí? Tudo bem, vem. Ou hoje não dá. Tô me porque sentindo é em isso, pertencimento né? na Todo mesa. mundo faz Acho que todo isso. mundo tem um pouquinho. Tô me sentindo normal, gente. Não, claro. E mesmo assim, tem gente que você não quer ter contato. Exatamente. Aí a pessoa chega e aparece na sua frente, você fala assim, qual é a Exato. parte que você não entendeu que eu não quero ter contato? Não Entende? chega na E nem frente, é crime dureza. tem. Nem Gente, crime mas tem, só você vê tem que essa distância. história não vai acabar. Eu como mãe, assim, eu fico me colocando no lugar da criança. Isso me sensibiliza tanto. Nossa, gente. A criança Uma confusão mental, que, né? que nunca pensou em Vai saber vir, o que ela que tá veio falando na pra essa vida. criança. O que vai ser dessa criança? Gente, mas assim, de verdade, se ela tentou enganar a autoridade policial ali que Pois estava é. investigando, Então, se ela tentou continua enganar igual. os jurados, todo mundo, você acha que ela O que criando ela a vai criança, fazer ela vai com essa falar, eu fui uma criança?" vítima, eu não sei o quê, eu não sei o que lá. Seu Sim. sobrinho. Ai, ai, O não, que vai para ser a dessa própria criança? criança, olha, eu sofria na mão daquelas pessoas, Ele- os meu namorado me forçou na época. Ou vocês acham de verdade que a Suzane Richthofen vai levar uma versão pro próprio filho de que ela, trazendo uma reprovabilidade na conduta dela? Nunca. Ela vai criar o melhor cenário para ela, ainda de uma mãe. É capaz do filho ter ainda uma empatia pela própria mãe. E essa porque ela criança tem que, precisa... ela ali tem que construir uma história, porque essa criança vai Então, querer gente, saber o que aconteceu. Mas assim, Vai e ficar o bem-estar? E o princípio da proteção integral à criança? Né? Por que a criança, ela tem que, né? Eu sei que ela tem direito como mãe, mas como que o Estado vai olhar para essa família? Ah, mas aí não dá, né, doutora? A gente tem que alongar muito, fazer um Não é? exercício muito elástico. E, na verdade, a gente não pode ter uma intervenção do Estado numa relação dessa, porque ela já cumpriu a pena, ela tem direito, ela perdeu a liberdade por um período, mas ela não perdeu o direito de ser mãe, Exatamente. o poder familiar. Mas é algo óbvio- monitorado, né? Porque a criança vai para a escola, ela vai apresentar talvez comportamentos.
é assim, é algo que não tem Complicado. como não ter notoriedade. complicado mesmo, Não bem tem como não ter complicado. notoriedade em razão de Olha, tudo isso. Queria recomendar uma série pra vocês. Na verdade, 2, hein? Depois vocês me agradecem. Borboletas Negras, tá na Netflix, podem assistir. E um documentário de uma história que eu fiquei chocada, que é essa daqui, O que Jennifer fez. Tem muito a ver com essas conversas que a gente tá tendo. Então assistam, depois me falem se vocês gostaram. Andréas, faça tudo o que você tem que fazer para preservar a sua vida, a sua sanidade mental, o seu bem-estar. Procure um advogado, quem sabe Tadinha. você já não se fecha aí, porque é muito absurda a situação. E realmente não fique nas redes sociais, porque atualmente... Para ele não se revitimizar. Tadinho, Exatamente, né? tá complicado. Coitado.